Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos mais uma vez à primeira aula gravada desse terceiro bimestre. Aula de filosofia, tá bom? Então, essa aula vai ser destinada então para os alunos do Iracema e vai ser destinada também para os alunos do segundo e do terceiro ano do EJA, lá na autoescola no Ivone. Não sei, vai ser uma aula única. Eu vou dar conta então do material do CMSP logo mais e a gente vai organizando, tá bom? Assim que sair direitinho todas as orientações e as habilidades e as competências, eu vou passar para vocês, tá bom? Primeiramente eu vou fazer essa aula só para a gente ter uma noção um pouquinho de uma das áreas da filosofia, tá bom? Vou gravar essa aula, a aula vai ser tentar ser bem rápido e aí então a gente vai dando conta do nosso trabalho. Tá bom, então tá aqui. Então a primeira aula, vou colocar eu desse lado aqui, que é melhor. Então tá aqui. Então a primeira aula vai ser então sobre teorias socialistas, que esse é um conteúdo que está dentro da filosofia, dentro da história da filosofia. Isso ali é século XVIII, século XIX, então não tem muito o que fazer. Então, quer dizer, tudo que a gente vive hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje é baseado nessa parte. Então, o que a gente vive hoje na questão do trabalho, direitos trabalhistas, conquistas trabalhistas, então é baseado nisso aqui. Tá bom? Eu estou um pouco vermelho, não sei porquê. Minha câmera, eu acho que eu vou ter que trocar de câmera. Não vai dar muito certo ficar com essa câmera aqui, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos falar então um pouquinho do proletariado, a burguesia, socialismo, marxismo, luta de classes e Karl Marx, que é o principal ícone então dessa aula, né? Que é onde a gente vai chegar. Então, gente, vamos lá, vamos dar um contexto aqui para vocês. Então, a origem do proletariado. Eu acho que tem um acento errado ali, mas tudo bem, vai ficar assim. E o que acontece então ali no século XIX? Então, as revoluções burguesas, elas querem acabar com o absolutismo, excluindo a burguesia do poder. Gente, vocês estudaram história, que a burguesia, ela tem uma questão que eles querem dominar tudo. Então, a burguesia, juntamente com o absolutismo é o rei, né? O rei, ele é soberano, ele quer mandar, ele quer deixar tudo do jeito que ele quer. Então, assim, a burguesia está ali muito ligada com a nobreza, ela fica ali tete a tete com a nobreza, então ela também quer mandar, ela quer ter os seus privilégios, na verdade, privilégios, ela não quer viver na vida boa, ganhar dinheiro e o restante do povo, né, tem que trabalhar. Então, em 1848, o proletariado se opõe ao pensamento liberal. Gente, quem é o proletariado? É o povo que trabalha. Então hoje você tem, por exemplo, o pessoal do Correio, eles estão em greve. Hoje, dia 1º de setembro de 2020, eles estão em greve. Não que eles não querem trabalhar, é que eles têm os direitos que eles conquistaram e, segundo as notícias, eles querem tirar esse direito, alguns direitos que eles adquiriram. Eles são folgados, eles têm trabalho e estão reclamando. Não é que tem trabalho e estão reclamando, gente. Você está trabalhando, de repente o cara quer cortar 40% do seu salário. E a gente, enquanto o Brasil inteiro está passando fome, está passando dificuldade, né? Vamos colocar assim, desculpa, o Brasil inteiro não, mas enquanto tem muita gente passando fome no Brasil, só para consertar. Os bonitos estão lá. Não, gente. Você conquistou um direito. Você lutou, você brigou por ter esse direito. E aí o cara vem, alguém fala: não, vamos cortar porque não tá dando para pagar. Gente, primeiramente, o Correio é uma empresa do Estado. E ela não concorre com ninguém. E ela gera lucro. O último lucro, como se você procurar, você vai procurar quais lucros do Correio. 400 milhões, 500 milhões, teve um ano aí que deu até 1 bilhão de lucro. Por quê? Porque ela é uma empresa estatal que não concorre com ninguém. E por que você quer privatizar? Para fazer exatamente o que está acontecendo aqui antes. Para você fazer o quê? É bonito para o setor privado, para a burguesia que vive no poder aqui, que quer ganhar dinheiro aos custos do povo? Pensa bem nisso daí para você ver. Então você tem os operários mal acomodados em suas moradias. Então o pessoal vivia em condições péssimas de moradia, com ratos, piolhos, tudo que você puder imaginar. A jornada de trabalho é excessiva, então nesse período, gente, a pessoa trabalhava 16, 17, 18 horas por dia e não ganhava nada, ganhava migalhas. E tava lá trabalhando, tinha que trabalhar, não tinha direito nenhum. E se morresse, se sofresse acidente, qualquer coisa, não ia acontecer nada com ele. Aliás, com o patrão não ia fazer nada, né? Desculpa, tô acostumado a gravar aula, mas tudo bem. Então, se ele fizesse um acidente de trabalho, então já viu, né? Como é que ia ficar.
exploração do trabalho infantil, que eu acho que é um dos piores cenários da época do século XIX, é o trabalho infantil. Então, além da jornada excessiva, você ser mal acomodado, não ter alimentação direito, e conviver com piolho, com doenças, com rato, com leptospirose, o que você puder imaginar de doença horrível estava nesse período. E tudo isso pedia mudança. É aí que a gente entra, certo? É aí que a gente entra. Então, em 1864, então você tem então a AIT. Então, depois, se você puder anotar no seu caderno essas partes que estão em amarelo, só para você ficar deixar tudo anotadinho, coloca filosofia, terceiro bimestre, teoria socialista, vai anotando essas partes de amarelo, que é o que ajuda nas questões, nas atividades, tá bom? Então você tem a Associação Internacional dos Trabalhadores, às vezes chamada de Primeira Internacional. O que é a Primeira Internacional? A primeira vez que todos os trabalhadores do mundo se reuniram. Isso no século XIX. Então foi uma organização que procurou unir vários grupos políticos de esquerda, né? Porque você tem que lembrar que nesse período, o que é ser de direita? Lembra, direita ali na França, principalmente depois da Revolução Industrial, quem sentava à direita do rei eram os burgueses. Quem ficava à direita, à esquerda dos reis, do rei, era sempre o proletariado. Então, na verdade, foi aí que surgiu mais ou menos o que é direita e o que é esquerda, né? Então, eles tinham bem definido. Então, é porque lá não coincidiu que lá na época da França, no parlamento, você tinha no parlamento então as duas classes, aqueles caras que vinham da burguesia e aqueles caras que vinham do poder do povão, né? Do povão, né? Que vinham lá dos trabalhadores. Então, uma turma ficava à direita lá do rei, porque tinha tipo como se fosse uma câmara, né? Então tinha lá, cada um ficava do seu lado. E você tinha então baseado na classe operária. Quem que é classe operária? Todo mundo que trabalhava nesse período. Então, essa organização foi criada, legal, isso aqui é pegadinha, tá? Eu vou colocar na atividade, vou colocar para vocês. Essa organização, ela foi criada em Genebra, na Suíça. Não está escrito aqui de propósito, eu não coloquei de propósito. Genebra, na Suíça, certo? Próximo slide, a gente vai ver, vou escutar agora, rapidamente, o hino da Internacional Comunista, para vocês que não sabem o que é a Internacional Comunista, tá bom? Eu vou tocar, tá bom? Vou tirar aí só um pouquinho rapidamente e nós vamos tocar aqui o hino da Internacional Comunista. Vamos ver aqui. Eu vou deixar só um pedacinho.
Então vamos lá. Então, esse é um hino, né? A gente pode ver. Ele cortei aqui porque é difícil comandar tudo ao mesmo tempo, tá bom? Mas eu acho que o básico vocês conseguiram entender. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Olha para você ver. Sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum. O que é a terra livre, mãe e comum? Todo mundo ter direito à igualdade. Aqui é o pé de igualdade. Eu vi uma imagem hoje falando que... Desculpa, eu tava com fone. Falando que socialismo... eu não vi nenhum socialista dar o que tem, gente. Pelo amor de Deus. O que é o socialismo? O socialismo é todo mundo ter tudo igual. Por exemplo, a saúde que o rico vai ter lá, os médicos, tudo, os medicamentos, o pobre também tem que ter. O transporte público tem que ser igual para todo mundo tem direito a ter as coisas. Na verdade, o que ele quer dizer com essa letra é que todo mundo tem, o comum, bem comum. É só isso que ele quer. Para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós por nossas mãos tudo que a nós diz respeito. Então, ou seja, se você está satisfeito com o seu trabalho, todo mundo se reúne, não está dando certo, vamos melhorar isso aqui e tal. Então, é mais ou menos isso que acontece, certo? Então vamos lá. Não vou ficar me estendendo, senão o vídeo fica... Opa! Tô com um pouquinho, mas não tem problema. O importante é que... Vamos lá, o que é proletariado? Então, primeiro, o único proletário. O que é o proletário? O proletário, então, o único meio de vida é a sua força de trabalho. Então, pensa, o proletário, o que ele tem? O que o proletário tem? É a sua força de trabalho. É a única coisa que ele tem. É o bem mais valioso dele. Então, ele sabe fazer um serviço, então é isso, a força de trabalho dele. O proletário se diferencia de um simples trabalhador no fato de que ele não pode vender seu produto. Ele vende apenas sua força de trabalho. Então, o simples trabalhador, muitas vezes, ele tem um comérciozinho, mas ele tá ali, ganhando seu dinheirinho. Então, mas às vezes ele tá explorando o trabalho de outra pessoa. Explorando no bom sentido. Tá bom? Então, ele vende apenas sua força de trabalho. Ó, eu coloquei em roxo, inclusive. Dá uma olhada aí, tá? Anota, isso daí é importante. O que o proletário vende? Qual que é a diferença do proletário? Que ele vende apenas sua força de trabalho. Ele sabe fazer alguma coisa, ele vai lá e vai vender pra pessoa. E a pessoa vai contratar ele vai fazer o serviço. É isso que ele tá fazendo. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Os proletários são objeto de consumo para a burguesia enriquecer. Um objeto de consumo para a burguesia enriquecer. Desculpa, eu estou de aparelho, então às vezes falho um pouquinho. Tá bom? O capitalista comanda o trabalho do proletário e se apropria de seus produtos para vendê-los no mercado. Então, o cara faz o produto, a linha de produção, ele vai lá, ele monta aquela BMW linda e maravilhosa. O cara trabalha na linha de montagem. O trabalhador não pode comprar. Só que ele sabe fazer. Então, quem que ganha? Aquelas imagens muito engraçadas, né? Assim, parabéns, fulano. Graças ao seu esforço, minha filha vai ter uma Ferrari. Então, ou seja, a burguesia ela é malvada. O proletário é o grupo de proletário enquanto classe social. O que é uma classe social? Então, a gente tem a classe social dos burgueses, nós temos a classe social dos trabalhadores. Tá aqui, bem diferenciado. Então, os grupos são diferenciados. Então, o grupo da burguesia não se mistura com o grupo dos proletários, dos trabalhadores. Certo? Surgiu com o capitalismo industrial. Então, ou seja, capitalismo industrial ali, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, surge essa classe. Por quê? Porque como você começou a ter algumas lutas por direitos, essa classe acabou fazendo seu papel muito importante. Os bens tornaram-se mercadoria, possível mediante acumulação privativa. Então, ou seja, até essa época, o rei era o único que era rico e os burgueses, os nobres, quem estava do lado do rei. Só que agora não, agora quem tem bem, agora também ele também acumula riqueza. Às vezes um bem que ele tem é um bem muito caro. Vamos colocar, o cara tem uma BMW, o cara tem, sei lá, uma joia, tem um colar com uma pedra, assim, uma safira, que é caríssimo. Então isso é um bem. Esse bem se tornou mercadoria, certo? Então, ou seja, essa acumulação privativa que cada um tem, então, é o que torna, então, esse processo, bem estigmatizado. Então, ou seja, a partir desse momento, você começa a ter, então, essa linha que se divide. Então, você vai ter o rico, o pobre, você vai ter quem tem, quem não tem, quem trabalha, quem não trabalha. Então, tudo isso vai começar a existir.
Luta dos operários. Então, qual que é a luta dos operários? Marquem isso no seu caderno. Concessão de direitos trabalhistas e sindicais. Gente, quem defende o trabalhador é o sindicato. Por exemplo, aqui nós como professores, se a gente quiser entrar com uma ação, se o governo fez alguma coisa errada para o nosso pagamento, tirou um direito nosso, a gente vai entrar com ação coletiva. Porque se eu for entrar, só eu entrar como advogado, entrar com todo o processo, às vezes eu não vou ganhar, porque eu estou sozinho. E o que é sucumbência? Sucumbência é quando eu tenho que pagar o meu advogado, e se eu perder, eu tenho que pagar o advogado do outro também, tá? Porque alguém tem que pagar. O outro, porque eu entrei com ação contra o fulano teve que contratar um advogado. Aí se eu perder, eu tenho que pagar o advogado dele. Isso é lei, gente. É meio complicado. Então, tomar cuidado quando você processa alguém. Por isso que o sindicato é importante. O sindicato ele tem força, então ele resolve então essa questão. Tá bom? A única riqueza que o proletário possuía ou multiplicava era a sua prole. Então, riqueza mesmo que o cara tem, seus filhos. Muito bem, então ficha técnica. Vamos lá. Então, do latim, proletários, do povo, das classes desfavorecidas, e por sua vez, proletários vem de proles. Proles, descendência, filhos, então é isso que quer dizer um pouco. Ou seja, pobres são ricos de filhos. Esse trocadilho aqui é bem sem vergonha, mas tudo bem. Mas é isso daí. Então, proletários do povo, então na verdade, a gente sabe de onde vem. Burguesia. Então a burguesia ela é a classe social do regime capitalista, certo? Não faz nenhum tipo de trabalho braçal. O próprio texto se fala por si só. Então nós temos a alta burguesia, que é responsável pelos meios de produção. Aqui na sala de aula eu sempre explico, sempre falo. Então quem que responde? Alta burguesia. Então são aquelas grandes empresas que mantêm o sistema. O que é uma meio de produção? Meio de produção, gente, por exemplo, comida, automóvel, celular, tudo que é feito em massa para o povão mesmo. E essa alta burguesia ela é poderosa. Por exemplo, o Elon Musk hoje ele é dono da SpaceX, está mandando foguete para o espaço. As empresas estão contratando, os estados, porque, por exemplo, no domingo agora teve a Salcom, quem quiser depois procura, então a SpaceX mandou um foguete para o espaço, onde estava levando um satélite argentino. Quem pagou foi o governo argentino. Com suas pesquisas, claro. Então, por isso tem que investir em pesquisa. Então, parece que é um satélite gestacional no polo, certo? Então, as grandes empresas, elas são responsáveis. Então, por meio de produção, você pode pensar em Volkswagen, você pode pensar em Sadia, você pode pensar em Perdigão, sei lá, Samsung, tudo, LG, essas empresas de grande produção. E o que é a média burguesia? Pessoas com função liberal. Então, pessoas com função liberal, você pode colocar aí que são senadores, são influentes. O Dória, por exemplo, o Dória é governador, ele é da média burguesia. Por quê? Antes dele ser político, ele era, vamos colocar assim, ele era um Tony Stark sem fazer brinquedos, mas ele era um cara que estava no meio da ala mais abastada da sociedade, e ele fazia esse jogo intelectual aí, esse jogo político, esse jogo liberal, ele tinha empresas, ele tinha lobby. Você pega aquele cara que tem no History Channel, o Marcos Lemoni, o sócio, eu acho muito interessante, ele é um bom exemplo então de função liberal. O que é a função liberal, que nem lá na primeira parte? É a iniciativa privada, dono de empresa, rico, pessoa que tem dinheiro. O Elon Musk é uma pessoa da média, na verdade ele ao mesmo tempo que ele é da alta burguesia, ele também é da média burguesia. Na verdade o Elon Musk é da alta, não tem jeito, né? Elon Musk, tá, da SpaceX. A pequena burguesia, então tá aqui. Vamos pegar um exemplo claro quem é a pequena burguesia. Marechal Deodoro. Você tem camadas médias e inferiores da indústria e comércio. A gente tem desde 2000, 2000 você vê crescimento de lojas, por exemplo, loja de 99, mercadinho pequeno, loja de pessoal vendendo roupa. Cada um tem tem suas coisinhas para vender. Então isso aí é a classe, a pequena burguesia. Então, qual que é o surgimento, então? Para quem já sabe. Então, lá na Idade Média, você já tinha, então, a pessoa que vendia roupa, a pessoa que vendia joia, a pessoa que vendia especiarias, já existia essa pessoa lá. Então, quem morava nos burgos, né? Então, eram essas pessoas. O que é os burgos? Os burgos, gente, aquele lugarzinho ali na Idade Média. Você tinha o castelo e em volta você tinha as pequenas cidades, mas eram cercadas por muro. Muitas vezes
o burgo ficava dentro do castelo. Então você tinha um castelo tudo cercado, lá dentro tinha o castelo, mas lá dentro também tinha as pequenas... pequeno comércio, pessoas que moravam ali e tal. Então, quer dizer, isso é o burgo. Então participavam ativamente das revoluções francesas e industrial. Então, quer dizer, eles participavam ativamente por quê? Porque tinha interesse. Então, quer dizer, os burgueses eles tinham interesse em participar. Eles tinham, você acha que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial aconteceu à toa? Porque o proletariado estava ali... Não, houve um atrito ali entre os próprios burgueses, que eles tinham interesse. E, de repente eles sabiam que eles podiam ganhar com isso. Né? De repente você sabe, eles tinham um pensamento assim, né? Atualmente os burgueses são pessoas da classe média com seu próprio negócio. Então anota isso daqui que é importante, anota no seu caderno. Vamos lá. Luta de classes. Então, vamos pegar aqui, vou até puxar um pouco mais aqui. A luta de classes, denominação de Marx e Engels. Quem que é Marx? Quem é Engels? Marx, ele é um filósofo, de certa forma, ele é um filósofo. Ele é sociólogo, mas a gente tem assim, ele tem que ele é um filósofo. Engels também é um pensador também da Alemanha, eles são pensadores ali da Europa, para designar o confronto entre a burguesia e o proletariado. Então, quer dizer, olha para você ver, isso lá, gente, é século XIX. Então, ou seja, é luta de classe. O burguês, o rico, e contra o trabalhador. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Correio, vamos lá, correio de novo. Todo mundo que tá trabalhando, tá na linha de frente, tá brigando com o patrão, porque o patrão quer tirar direito. Tá aqui, luta de classe. Então a luta dos trabalhadores com a luta dos burgueses. É isso que sempre acontece. O professor entra em greve, luta do proletário contra o burguês. A Volkswagen entrou em greve, luta do proletariado contra o burguês, com o dono da fábrica. É isso que vocês têm que entender. Então, ou seja, é uma luta expressada nos campos econômicos, ideológico e político, certo? Então, ou seja, o que é esse campo econômico? É a questão do dinheiro, hoje em dia você tem a questão ideológica muito mais forte, direita e esquerda, e político. Então, depende do governo, depende de quem está, porque a política vai ser assim, né? Vai ser assim. De acordo com Marx, cabe à classe social um caráter revolucionário, intervir por meio de ações concretas e práticas para que essas transformações ocorram. Vamos pegar o exemplo de novo do correio. O que é essa ação concreta e prática? Você está percebendo que se você parar o correio, eu tenho 6 encomendas para receber. Estou aqui parado, inclusive uma das questões é resolver o problema dessa câmera, porque está lá no correio os equipamentos que eu comprei. Então tá lá. Então, ou seja, está sendo prejudicado? Está todo mundo sendo prejudicado. Por quê? Então, ou seja, aí o governo vai falar assim, não, então vamos ter que resolver isso logo porque o povo não pode ser prejudicado. Tá vendo? Então, por que você faz a greve? Mas o professor faz greve, não tem que ir pra Paulista atrapalhar o trânsito. Não tem. Porque se você parar pra ver, o professor é uma classe muito judiada. Então, se você não parar na Paulista, por exemplo, quem que vai ver você? Porque a burguesia é a dona dos meios de comunicação. Nós vamos ver mais pra frente. A burguesia é dona. E ela pode manipular você. Ela pode falar com o correio que a culpa é dos carteiros. Vou jogar a culpa neles. E o povo acredita. Então você vai ver isso. O filósofo afirma: a luta de classe é o motor da história. Isto é, a luta de classe faz a história se mover. Então a luta de classe aqui, tá claro, gente. A luta de classe faz a história se mover. Sabe? Tudo acontece baseado nisso daí. De acordo com Marx, o capitalismo criou uma classe revolucionária que deve se organizar para o momento oportuno fazer a revolução social. Isso aqui, gente, essa frase aqui, na época da faculdade, eu fazia em 2003. Olha pra você ver quanto tempo foi. Na sala de aula, esse trecho aqui era um negócio maravilhoso, porque a gente falava de revolução e a gente não tinha essa ideia de revolução, como fazer essa revolução. E a revolução social tem que acontecer. A gente tem que tirar a burguesia do poder e fazer com que todo mundo tenha as coisas. Então, sabe? Então, assim, as pessoas precisam ter acesso ela precisa ter acesso aos direitos, à saúde, ter acesso a tudo. Mas como que vai fazer isso? Certo? Como que você faz isso? Através da revolução. Então, o que é o socialismo? O socialismo, ele tá num ponto que ele não quer tirar nada de ninguém. Ele quer que todo mundo tenha. Ele não quer tirar de um para dar pro outro. Não. Ele quer igualar todo mundo. Por exemplo, a gente viu muitos políticos aí, muito político que pegou Covid.
mas onde que eles foram se tratar? No Albert Einstein. Foi se tratar no hospital israelita, se tratar no hospital tipo de grande referência. E o pobre foi no hospital de campanha. O hospital de campanha é aquele hospital que você monta lá, o pessoal passa frio, não tem ar-condicionado, não tem nada. E teve gente que morreu de Covid dentro do hospital de campanha, mas não morreu de Covid, morreu de frio. Lá no Rio de Janeiro aconteceu, acho que um caso lá. A pessoa o lugar é muito mal feito, né? Então você vê, é bonito, né? O cara é político, mas cadê que ele vai no SUS? Não vai, né? Sacanagem, né? Deixa eu pegar aqui de novo, estou luta de classe. Essa classe seria o proletariado, que é a classe de trabalhadores assalariados modernos que, destituído dos meios de produção, se veem obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir. Desculpa aqui, tá bom, pessoal? Aqui é poder, tá? Desculpa. Marx procura explicar a revolução das relações econômicas na sociedade ao longo do tempo. Então, ou seja, olha lá, no século XIX, praticamente tudo, ele previu tudo isso. Ele previu, gente. O cara é genial, o cara analisou certinho. Ele escreveu isso, ele tá lá no livro Capital. Gente, o que tá acontecendo hoje não foi só o que eu tô falando, é o próprio autor aqui. Haveria para Marx um permanente diálogo entre poderosos e fracos, opressores e oprimidos. Ele só errou nessa parte, tá? Você acha que tem? O diálogo é, por exemplo, vamos pegar o Correio de novo. Quem que vai fazer o diálogo entre o Correio e entre o proletariado, que é os carteiros, e o patrão, que é o governo? O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a história da humanidade seria constituída por uma permanente luta de classe. E de certa forma sempre vai ser luta de classe, sempre. Vamos ver o que mais temos aqui. O marxismo. Vamos lá. Então, gente, o que é o marxismo? Eu não vou me estender o vídeo, vou até os 30 minutos, para depois eu fazer a segunda parte. É o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas por Karl Marx e por Engels, e desenvolvidas mais tarde por outros seguidores. Ele interpreta a vida social como forma dinâmica da luta de classe e prevê a transformação das sociedades, de acordo com as leis do desenvolvimento histórico do seu sistema produtivo. Então, muito bem. Olha para você, o marxismo, então, ele interpreta a dinâmica dessa luta de acordo com o tempo. Por exemplo, por incrível que pareça, parece que não mudou nada do século XIX para o século XXI. Nós estamos no século XXI brigando por direitos. E assim, esse direito, a gente viu lá o policial que foi pra cima do negro lá nos Estados Unidos, a confusão que deu, gente. Aquilo ali é uma luta de classe, a luta do povo negro lutando contra a opressão do policial branco. Tá? Não vou entrar nesse mérito, por favor. Não vou entrar nesse mérito dessa discussão. Mas eu quero que fique claro isso. Que ali é um exemplo de luta social, luta de classe. Só que a luta ali não foi econômica. Ela não foi política, ela foi ideológica. Por quê? Porque eles atribuem dizendo essa repressão que o negro tem com relação ao policial branco. Então tá aqui, tá bem claro. Então, mas a luta continua. A gente vê no século, aqui em São Bernardo, gente. Se você pega, por exemplo, a luta de classe em São Bernardo, a luta política, a luta econômica em São Bernardo é referência no mundo. Teve o Papa João Paulo II, quando ele era vivo, o bispo diocesano daqui de Santo André, ele faz a visita de Límina, isso mesmo. Palavra em latim. A visita ao bispo, ele tem que prestar conta pro Papa. O Papa ele conhece, ele tem que saber quantas dioceses tem, quem é o bispo, quem não é. E aí o João Paulo II, no momento que o João Paulo II foi receber o bispo daqui, o bispo perguntou para ele como é que vai a cidade do presidente. Na verdade, porque nesse período o Lula ainda era presidente, mas o Papa perguntou não por conta do presidente, ele perguntou porque ele sabia da luta de classe que tinha aqui. Porque o João Paulo II na Polônia, na cidade que o Papa João Paulo II viveu, ele também teve luta de classe lá, a luta dos trabalhadores. Se você pegar a história do Papa João Paulo II, ele foi trabalhador, ele foi proletário antes de ser Papa. Olha para você ver a referência que nós temos. Então, nós temos um Papa proletário. Né? Portanto, marxismo não consiste apenas em uma análise teórica, mas também se configura como uma prática política revolucionária. Então, o marxismo ele é uma prática política revolucionária. Ele tem o seu porquê de ser. Ele tem o seu porquê, então, ele tem o porquê de existir. Que pretende destruir o capitalismo e instaurar uma nova ordem socialista.
Isso é uma coisa que eu, de certa forma, não acho que isso é possível, não concordo com isso. Eu acho que dá para você conciliar, assim, as classes sem querer mudar tudo também. Primeiro que o socialismo não existe, nunca existiu, o comunismo nunca existiu. Efetivamente não existiu. O socialismo que existiu na Rússia também, a gente discute isso outra hora. São palavras de Marx. Os filósofos sempre se preocuparam em interpretar a realidade, é preciso agora transformá-la. Por isso, a doutrina marxista é chamada de filosofia da praxis, entendida como a união da dialética, da teoria e da prática. Então, o que é teoria da praxis? Filosofia da praxis. Filosofia prática. É filosofia prática. É o que é a filosofia na prática. Então, você fala de revolução, você fala de luta social, você fala de luta de classe, tá aí. Revolução é essa prática pedagógica da revolução social. Então, quando você coloca em prática a luta para exigir um direito, como por exemplo o próprio exemplo lá, você viu esses últimos dias na Europa, eles destruíram inclusive uma estátua na Inglaterra que era de um cara que escravizou, pessoas, e o povo não pensou duas vezes, eles já queriam tirar aquela estátua, não tem motivo para tirar e jogar no rio. Estados Unidos, mesma coisa. Bélgica, mesma coisa. A galera ficou nervosa e foi pra cima. Aqui, por exemplo, São Bernardo do Campo. Você sabe o nome João Ramalho? Porque o João Ramalho todo mundo colocou. Eu seria a favor de mudar o nome daquela escola. Por quê? Porque o João Ramalho foi um cara que escravizou gente. Tá errado isso daí. Ué, você vai dar nome de gente que escravizou? É a mesma coisa de viadutos de caras da ditadura. Você vai dar nome do Elevado Costa e Silva, o famoso minhocão. Quem foi Costa e Silva? Foi um cara que da ditadura, matou um monte de gente. Ditador. Ué, o negócio é esse. Então, quando você consegue mudar esse perfil, quando você consegue mudar essa história, você consegue, então, uma luta, uma relação marxista, que é isso que o marxismo trabalha, quando você consegue colocar uma luta social na prática. Então, isso é o marxismo. E o socialismo, gente, como eu falei, não tem nada a ver com tirar de um, dar pro outro, tirar do rico para dar. Não tem nada a ver com isso. O comunismo não tem nada a ver com isso. O comunismo não existiu em canto nenhum. Em Cuba você não é o socialismo. Conheço várias pessoas cubanas que vivem lá, já me explicaram muito bem como é que é lá. Não é fácil também. Eu tenho uma amiga minha médica, ela foi lá, ela esteve lá, acho que ano passado no Cuba, ela falou que tá bem difícil porque os Estados Unidos não deixa a comida chegar lá, então o povo tá passando um pouco de fome. Ela explicou pra mim a situação lá, complicado. Mas eu vou visitar, eu faço questão de visitar lá. Cuba, eu faço questão de visitar porque eu quero entender isso na prática, eu não quero ficar só no discurso. Tá bom? A nossa aula vai terminar por aqui. Essa é a primeira parte, não tem mais sessão. Nós estamos aqui, ó, nós estamos no slide 11 ainda, são 62. Eu vou chegar lá, tá bom? Eu vou fazer a segunda parte, mas a segunda parte eu vou fazer mais rápido, vou ser bem mais rápido. Eu sou moto aqui, gente. Esse é o problema de gravar aula em casa, tá bom? Pessoal, até mais. Então, ainda essa semana, ou hoje ou amanhã, eu já gravo a segunda aula, a gente já manda pra vocês, tá bom? Anotem as partes que estão em amarelo por enquanto, anotem, tá bom? Você vai parando o vídeo, vai anotando, vai anotando dúvida, que a gente se vê na próxima. Galera, valeu, então até a próxima.